Saúde e paz, que o resto a gente faz. Nós estamos aqui hoje com mais um programa de saúde e vida da TV Cidade e hoje entrevistando uma pessoa excepcional, o Gabriel da Silva, meu colega lá de CTI, que vai falar para nós sobre a profissão do técnico de enfermagem. Uma corrente, por mais forte que ela seja, de aço, daquela de segurar navio, se faltar um elo, ela não serve para nada. E o técnico de enfermagem é o grande elo que liga a estrutura do hospital, o diagnóstico do médico, a prescrição, as ordens da enfermagem ao paciente. É ele que atua diretamente. Então é um elo fundamental. É um enfermeiro que recebe louvores e é um enfermeiro que recebe também, às vezes, xingamentos. Com certeza. Né? E a pessoa tem que ter humanismo, e o Gabriel, nisso, ele é doutor, não titulado, mas reconhecido. Né? Ô Gabriel, fala para nós o que é o técnico de enfermagem. Então, o técnico de enfermagem é essa profissão que foi legalizada não há muito tempo, porque antes existia o atendente de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, né? Que não existem mais. Que não existem mais, foram extintas essas, né, profissões aí. E centralizou mais no técnico e no enfermeiro, né? O técnico, eu diria que é aquele que atende diretamente às necessidades básicas do paciente. Uma coisa importante que eu acho é que o técnico ele é formado em escola, né? Com certeza. O atendente de enfermagem antigo, o auxiliar de enfermagem, ele aprendia ali na prática, no dia a dia. Né? O técnico não, tem uma escola técnica, né? Então ele tem um subsídio teórico. Até para dar direito ao exercício da profissão, né? Então essa profissão do técnico aí eu fiz ainda no Colégio das Irmãs, né? Há quase 40 anos atrás. Isso. E era um curso muito bom, né? Muito bom. Eu me lembro, na época, que o pessoal formado ali no Colégio das Irmãs, e hoje também nos colégios aqui de São Lourenço, né, que substituíram depois, que vieram depois, o pessoal é muito bem aceito, né, em todo lugar, porque tem uma formação muito boa. Uma referência muito boa, né? Isso. Mas fala um pouco mais de nós, da sua profissão, então, do seu dia a dia. Técnico de enfermagem, enfermeira, médico, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, sabe? Porque eu acho que é o poder de cuidar da vida, né? Você imagina o quão grande é isso. Você cuidar da vida naquele momento vulnerável, de fragilidade, em que a pessoa não tem como esconder. Ela é ela mesmo, que ela está ali no leito, né? Então, isso é muito digno e muito importante. Todas as profissões, lógico, têm seus valores. Tudo, né? O trabalho é a coisa mais abençoada. Mas você cuidar na academia, um garotão lá, fazendo musculação, você está cuidando da vida de uma certa forma. No salão de beleza também. Mas cuidar da pessoa num leito hospitalar tem que ter todo uma sensibilidade, né? E ética, né? Com certeza. Vamos falar sobre ética, doutor Zé Celso, com certeza. Uhum. Mas então, eu queria também aproveitar essa oportunidade, porque para mim isso é maravilhoso, porque eu estou sendo entrevistado por uma pessoa que eu admiro muito e eu não posso deixar de lembrar o quanto esse homem, o doutor José Celso Garcia, é um cidadão importante, né, para a nossa comunidade, a cidade, nosso hospital, e especificamente para mim, né, que afinal de contas nós já estamos na lida, né, na trajetória há aproximadamente 40 anos. Então, eu trabalho na UTI, a UTI, né, foi uma idealização do Dr. José Celso. Toda vez que eu tiver oportunidade, eu vou mencionar isso. E que bom que nós, né, estamos juntos lá, né, doutor? Nós estamos juntos desde 87, né? Desde 1º de outubro de 87, quando a gente abriu a primeira UTI do hospital, né? Com 4 leitos só, com equipamento muito simples. Mas a gente partiu de um princípio que você, naturalmente, também assimilou,
que era o seguinte, era preferível, já que a gente não entendia nada de UTI, não entendia nada de coisa, era preferível um paciente grave ter ao seu lado um técnico de enfermagem, um médico, 24 horas, do que ficar numa enfermaria em que com 8 leitos para uma pessoa tomar conta. Né? Então, só isso já foi um avanço. Né? E eu acho que você foi um próximo nisso, porque foi dos primeiros, né? Você, a Lucia, Zilá, enfim, a gente começou esse trabalho e você foi fazer um curso em Belo Horizonte. Indicado pelo senhor, né? Isso também tem que ser reconhecido. Mas o que o senhor está dizendo aí é muito legal isso, né? É uma história mesmo que a gente está vivenciando todas as transformações, inclusive tecnológicas, né? Porque quando eu comecei, e ele também, não existia seringa descartável, as agulhas eram metálicas, né? Então hoje tem os angiocates, são umas coisas menos agressivas, né? Mas é legal, a pessoa sofria uma fratura e às vezes ficava meses lá com a perna tracionada até consolidar. Hoje já a tecnologia, colocam aqueles fixadores externos, né? Então é um momento muito legal, porque eu olho para trás e falo, puxa vida, eu tive o privilégio de acompanhar toda essa trajetória, inclusive do hospital, os momentos difíceis, né? Que como toda empresa tem. Muito bom mesmo. Certo. Mas você tem um aspecto, Gabriel, que você gosta muito de ensinar as pessoas, né? Você é um verdadeiro professor ali dentro. Doutor, eu imagino que a vida é um constante aprendizado, né? A partir do momento que eu abraço um colega recém-chegado para eu transmitir a minha experiência, eu estou disseminando uma semente que vai germinar. Alguns podem até falar que o Gabriel está exagerando, a gente é formado na escola, mas sempre dentro da profissão a gente descobre os jeitos, a maneira, principalmente o aspecto humano, né? Eu trabalho muito nisso. Então eu acho que talvez seja meu forte mesmo, procurar ensinar. E com isso eu estou aprendendo, né? À medida que eu estou ensinando, eu tenho que saber para eu transmitir para o colega, né? Aliás, esse aspecto da sua personalidade é muito gratificante, né? Esse humanismo que chega ao exagero, né? O Gabriel, talvez vocês não saibam, era um exímio pescador. Agora ele tem dó de matar os peixes. Pois é, olha só. Não pesca, mas isso então, aqui é gostar da vida, mas um peixinho também é bom. Também é bom, tem que ter um equilíbrio, né? Mas e o dia a dia da profissão, você chegar lá, todo aquele contato com o paciente, pessoa ali na sua mão, né? Às vezes em estado de coma, às vezes acordado, e você tem todo aquele trabalho de assistência, de limpeza, de higiene, né? Como é que é isso? Essa é uma das perguntas favoritas, sabe? Quando a gente acorda para trabalhar, a gente tem duas vertentes, né? Poxa, eu estou deixando aquela cama quentinha, né? O sono, né? Vou lá e vou conviver com a dor, o sofrimento, né? As excreções do paciente, né? Que tem gente que não suporta um cocô, né? E esse é um aspecto até que deixa a gente um pouco desanimado. Mas aí eu procuro seguir o outro. Que eu penso assim, caramba, eu estou saindo, eu tenho uma profissão, né? Que aliás é a profissão de cuidar da vida. E eu vou chegar lá, eu vou poder proporcionar conforto, né? Ao meu propósito, que eu sou um profissional que cuida da vida. Então, por que não ajudar? Eu tenho a oportunidade de estar aliviando a dor, deixando o paciente confortável, encontrando pessoas rindo, porque quando a gente está no ambiente de trabalho, é uma segunda família. No meu caso, eu acho que eu fico mais tempo no hospital do que em casa mesmo, né? Então, acaba sendo até contagiante essa alegria. A gente começa, igual ele falou, a ensinar as pessoas. E
as gratificações do dia a dia são imensas. Eu ficaria aqui horas falando daquele paciente que encontra comigo na rua, falou: "Ô Gabriel, você foi tão bom, você lembra de mim?" Né? Já aconteceu até uma vez que eu estava passeando com um cachorro perto de casa, aí um senhorzinho deu um tchau lá, falou: "Ô Gabriel, você lembra de mim?" Falei: "Deve ser do hospital, né?" "Eu sou o Chiquinho, fiquei lá no hospital durante meses, lá estava deprimido, a única pessoa que eu lembro é de você." Eu falei: ou eu fiz alguma coisa muito boa ou muito ruim para ele. Ele falou: "Não, você me levou na janela." Agora, imagina só, uma coisa tão simples, eu levei ele na janela e ele não esqueceu de mim. Então, são coisas assim que, poxa, só me faz entender o quanto vale a pena, né, o técnico de enfermagem. Mas tem que ter também, né, Gabriel, muita paciência, porque o paciente, ou cliente, como vocês dizem, no leito, né, Com certeza, deprimido, ansioso, fora de si, né, semicomatoso, torporoso, às vezes agride, né? Com E certeza. como é que você trabalha com essa agressão? Com certeza. Então, a gente, né, até na formação científica do técnico, a gente aprende que a gente tem que se colocar no lugar do cliente, ou colocar a família lá. Então, né, quando o cara está exaltado comigo, eu falo: "Poxa vida, se eu tivesse lá sentindo a dor do paciente, talvez eu também não tivesse com o meu melhor humor." Né? Então, eu procuro conviver com isso. Às vezes eu levo até meio no lado da brincadeira, faço umas piadinhas, procuro arrancar sorrisos daqueles que estão mais tristes. Então, são talvez uma estratégia que funciona, né? É lógico, dentro da ética, né? Você não vai chegar fazendo palhaçada, né? Você tem que ter um momento oportuno para você ter um jogo de cintura também, né? Às vezes tem que ceder, às vezes ele te agride, até ofende, você tem razão na sua conduta, mas, poxa vida, não é uma queda de braço, né? Muitas vezes acontece até agressão física do paciente com relação ao técnico, com né? certeza, Chute, com soco. certeza. Né? E aí, Então, revida? Não, espécie alguma, né? A gente procura usar métodos mais, né, mais tranquilos, né? Perfeito, tem que ter muita Tem tranquilidade. até medicamentos que às vezes tranquilizam o cliente, né? Vamos dar um tempo? Agora, em São Lourenço, HDSat, antenas e eletrônicos, serviços de Xerox, Lan House, acessórios de informática em geral, venda, instalação e manutenção de antenas e computadores. HDSat, antenas e eletrônicos, em São Lourenço. Estamos de volta aí com Saúde e Vida e entrevistando aqui o Gabriel da Silva, técnico, um dos mais antigos do hospital e uma pessoa da melhor qualidade, como vocês já viram no primeiro bloco nosso. Ô Gabriel, eu queria que você falasse um pouco da rotina, do todo dia, dos protocolos, mas cada paciente é um. Né? Não dá para tratar todo mundo igual. Você tem alguns fatos marcantes, pessoas assim que você se envolveu? O senhor disse bem, né?
apesar de ter os protocolos, né, as situações não são as mesmas porque não são os mesmos pacientes, né? Então, eu gostaria de, lá atrás mesmo, né, mencionar a minha primeira grande lição, né? Imagina, eu recém-chegado, cheio de dúvidas, né? E eis que de repente eu me deparo com um senhorzinho gemente, sussurrando algumas palavras lá que eu mal pude entender. E eu me aproximei dele, vi que o estado dele era bastante delicado. E aí ele me falou, queria ver o neto, né? E achei estranho. Só que logo em seguida ele se virou assim e eu já observei que não existia mais vida naquele corpo, né? Então eu quero dizer que para mim foi a grande lição, porque eu comecei a entender, porque foi o primeiro momento, né, que eu pude entender que esse momento tão marcante que é a morte, que nós convivemos, né, diariamente, principalmente na UTI, tem esse aspecto aí que nem sempre a gente vai estar com a pessoa que a gente mais ama, né? E às vezes a última imagem que eu vou enxergar, levar da vida, é aquele profissional que está ali do lado, o Gabriel. E como estará o Gabriel naquele momento? Estará de mau humor, olhando com descaso, ou com meiguice, ou com carinho? Então, essa para mim foi a grande lição em termos de humanização. E por aí muitas outras aconteceram, né? Tem um fato também, eu acho que nós temos muito em comum com isso, que eu gosto muito da natureza, e tem aquelas palmeiras, palmeira imperial, estão em frente do hospital. São 5, né? 5, eram 10. Então, netas lá daquela que o Dom João VI trouxe de Portugal e plantou lá no outro. Então, o interessante é que para nós dois aqui é muito gratificante, porque eu as vi sendo plantadas. Hoje são árvores exuberantes, né? Lindas, que enfeitam ali a frente do hospital. E eu olho para elas e falo, puxa vida, eu estou aqui ainda, acho que eu cresci com elas dentro. E posso falar com toda convicção que eu cresci mesmo, fez a grande diferença na minha vida, no hospital, né? Tudo que eu aprendi, colegas, né? Aquele carinho que a gente se envolve, né? Ou com um colega, com um doente, com os médicos. Então isso tudo acrescenta e é um lado muito gratificante. Pois é, eu acho importante essa sensibilidade que você declinou aqui em relação à própria natureza e tudo, né? Isso aí faz parte da personalidade do técnico e ele precisa de passar isso na profissão, né? Essa sensibilidade. Com certeza, com certeza. Até para argumentar, né? A gente está cuidando, às vezes, de uma pessoa que ele tem o sítiozinho dele, de repente é gostoso ele ouvir a gente perguntar lá da vaquinha dele, né? Você está trazendo um pouco da realidade, né? Mas tem muitos fatos marcantes. Eu ficaria aqui horas dizendo, porque são 40 anos, né? Mas eu posso citar alguns. A inauguração da UTI, né? Foi uma mudança importante. Eu conhecia minha esposa no hospital, isso é Galileia, viu, gente? Conhecia, né? E com ela me casei, constituí uma família, vi meu filho nascendo lá, olha só, né? Isso é muito legal. E quando eu fiz 30 anos de hospital, eu recebi uma homenagem maravilhosa, talvez a melhor de todos os tempos. Ainda que não fosse a melhor, porque foi para mim, a minha homenagem, a minha vida, né? Eu e o Dr. Zé Celso estava nessa homenagem lá, me enchendo de elogios, meus colegas da UTI, né? Então, para mim foi, sabe, foi muito bom, me incentivou mais ainda para continuar trabalhando, porque são reconhecimentos, né, que a gente conquista. Com certeza. Nós falamos aqui dos técnicos, antes dos técnicos, dos auxiliares de enfermagem, né?
E quantos eu vi passar lá no hospital, e essa aqui é uma homenagem que a gente tem que fazer, né? Com certeza. Com certeza, porque era um pessoal que era treinado ali no dia a dia, eles não tiveram o estudo, não tiveram o curso técnico, mas eles tinham essa cultura do carinho, né? O princípio, Do né? princípio. Eu posso até citar um deles, se o senhor me permite aí, Claro. o nosso amigo João da Mata. Ah, Era eu um tava cara que pensando não nele. tinha muita formação escolar, né? Acho que nem o grupo lá na roça ele não conseguiu muito. Mas ele me ensinou tanta coisa. O cara era maravilhoso. Para você ter ideia, agora tem os acompanhantes, que evoluiu, né? Mas antigamente não podia ficar acompanhante. Era o horário de visita e acabou. Então, durante o almoço, esse rapaz, que é um atendente, ele ficava lá com a maior paciência lá, tratando daqueles pacientes sequelados que tinham dificuldade para se alimentar, e às vezes ele perdia o horário de almoço, né? E isso foi uma coisa que eu sempre me lembro e carrego e falo às vezes até para ele mesmo, que é bacana. E uma certa vez também eu gosto de deixar, além de proporcionar o conforto para o paciente, o banho, os curativos, injeções, tudo, eu me preocupo um pouco com a aparência, porque você chega para visitar, encontra lá o seu paizinho com a barbinha feita, você vê que, né, tem um toque ali. E eu, né, desde que aprendi com o João também. Aí um dia eu fiz a barba lá de um senhorzinho e no dia seguinte estava o João fazendo a barba dele de novo. Eu falei, poxa, será que eu não fiz direito? Aí eu chamei ele, né? Falei, ô João, será que eu não fiz direito? O que aconteceu? Ele falou, ele estava meio tristinho, então eu queria dar um toquezinho nele. Você não leva a mal não, meu Gabriel? Olha para você ver. Muito, muito bacana isso, né? Ô, Gabriel, qual o conselho que você daria, dentro da sua experiência, da sua capacidade, da sua experiência de vida, do seu caráter, enfim, você daria para o pessoal que está começando agora? Então, sempre houve uma época que havia mais estagiários, né? Que a gente tinha. Agora parece que já tem uma limitação de estagiários, mas aos novos que estão começando e estagiários, a primeira coisa que eu falo são dos 4 Hs, né? Porque isso é para a vida da gente, né? Então, é tão elementar. Então, o primeiro H, a humildade, né? Eu nunca vou ser o Gabriel de 40 anos, melhor que ninguém. Estou ali para compor uma equipe, né? Para ensinar, para ser humilde a críticas, né? Então, a humildade é tão importante e a gente tem uma tendência, às vezes, de arrepiar quando alguém faz uma crítica, né? Então, eu acho que a autocrítica é muito importante. O segundo H tudo tem a ver com o nosso tema, que é a humanização, né? Como que eu gostaria de ser cuidado, né? Como paciente, no momento mais frágil, em que eu sou autêntico, porque eu na rua sou de um jeito, posso me disfarçar, mas lá no momento de dor, aquele momento eu sou o Gabriel mesmo, que estou precisando daquela atenção, precisando de ser visto como um ser humano, né? Então vamos lá, humildade, humanidade, honestidade, né? Isso aí é tão importante, né? Eu ensino para o meu filho, ó, ter a consciência tranquila, né? A gente ser honesto é tudo na vida, né? Habilidade eu coloquei em último lugar, embora não, né, também é importante, porque isso você conquista com a prática, a experiência. Você vai funcionar uma vez, né? Poxa, de repente eu colocar uma aguinha morna lá, ela vai ser melhor, né? Então são coisas que a gente vai desenvolvendo com o tempo, que é muito importante também. Então não se esqueçam dos 4 Hs, é isso que eu falo para quem está começando. Tem um fato que diz respeito a nós dois, né? E eu estava lá em Porto Seguro, lá na Bahia, e tive lá uma obstrução intestinal. Eu lembro muito Estava bem. com todos os meus colegas, porque a gente estava num encontro de formatura, né? E com colegas lá, cirurgiões, tudo. Quando eu vi que eu estava com... Aí me levaram para um hospital lá, né? Eu tinha que ser internado para poder ser removido, né? E ninguém tomou. Eu com aquela barriga daquele tamanho, com ânsia, com dor.
né, preocupado, e ninguém fazia nada, né? E aí me puseram lá num avião, cheguei aqui em São Lourenço, fui direto para o CTI e o Gabriel que me Eu atendeu. estava lá O esperando. Gabriel chegou lá, me passou uma borracha para o nariz, uma sonda, Foi e esvaziou a minha barriga. Né? Então foi quase 24 horas de sofrimento. E o senhor chegou mal mesmo, viu? Isso. Ele chegou numa situação. E esses problemas se repetiu com a minha mãe. E eu lembrei no senhor. A minha mãe, há um tempo também, esteve no hospital aí, não, né, toda distendida e tal. Eis que, de repente, eles trouxeram ela para um atendimento que eu trabalho. Aí eu falei, eu já fiz isso uma vez. Aí, né, são coisas, né, que tem a ver com habilidade, né, conhecimento. Você falou que a habilidade estava em quarto lugar, mas tem igual importância. Com né? certeza. Eu também sou testemunha disso. Eu estava num pós-operatório lá no hospital e eu estava com hemorragia interna e eu não fiz diagnóstico em mim mesmo. Quem fez foi uma técnica de enfermagem que chegou lá, me viu branco, olha né, para o senhor ver, da né? cor do seu uniforme aí. Ela na mesma hora chamou lá o plantonista UTI, no dia foi o Dr. Marcos. Me levaram para o CTI, eu fui operado de emergência e realmente eu estava com hemorragia interna. Mas foi uma técnica que viu isso. A gente está falando com vocês sobre essas experiências que envolvem a gente, né? Mas é para que vocês tenham a sensibilidade, vocês percebam o que é essa vida do técnico de enfermagem, né? Ter um pouco mais de carinho com eles também, o mesmo carinho que é dispensado. E eu acho que esses que estão começando têm que aprender com isso também, né? Porque quando o João da Mata, o Hélio, o César, todo esse pessoal saiu do hospital, essa cultura de carinho perdeu um pouco. Perdeu. Né? Eu Porque aí concordo. veio um pessoal mais profissional e tal, né? Preocupado com os protocolos e às vezes esquece um pouquinho dessa humanização, né? Mas eu acho que isso é exceção. Né? A maior parte do pessoal trabalha de forma extremamente humana e o Gabriel tem sido um campeão disso, ensinando inclusive as pessoas que chegam lá. Ele nunca se furtou em ensinar. Eu frequentemente em plantões lá vejo o Gabriel com uma pessoa ensinando aqueles aparelhos lá, como é que mexe naquilo, como mexe nisso, tal, o que significa cada risquinho daqueles, né? Então, é importante, realmente. Nós estamos aqui num programa em que a gente está evitando ficar trazendo regras novas sobre saúde, o que você precisa de fazer, o que não Técnicas, precisa. né? Como você tem que executar uma técnica, isso. porque isso aí... Isso aí está cheio na televisão. Cheio na né? televisão. O que a gente está querendo é mostrar o pessoal que trabalha com a saúde, quais são as suas qualidades, quais são as suas dificuldades. Está querendo trazer aqui uma desmistificação da medicina e eu espero proximamente poder trazer outros profissionais aqui para a gente trabalhar dentro desse tema. Eu costumo dizer que o paciente, eles têm a mesma necessidade nós, necessidade de respirar, de fazer xixi, né? de ter alívio da dor, tudo que a gente tem no nosso cotidiano. Só que eles dependem de nós, mais precisamente do técnico, né, que está ali, claro, né, direto, que às vezes tem que identificar, porque né, que é o que está lidando mais diretamente mesmo, igual essa moça que fez um diagnóstico no senhor. E eu também tive do outro lado lá, que eu fiz uma cirurgia de vesícula, e eu fiquei morrendo de medo de morrer, de sentir dor e tudo, então eu experimentei a sensação de paciente, né? Muito bem. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, Gabriel. Eu quero agradecer a sua presença e esse exemplo que você trouxe aqui para nós. E eu queria deixar um espaço para você dar a sua mensagem aí aos seus colegas, às pessoas, aos pacientes. Então, gostaria até de fazer uma reflexão, né, sobre essa minha história, né, que é a mais linda de todas, né, porque é minha, é única, fez toda a diferença na minha vida.
E eu vivenciei tantas transformações, né? Desde a época daquela caldeira, seu Arlindo, as agulhas de metal e a tecnologia. O mundo mudou, o cenário mudou, né? Tudo, né? Hoje na UTI nós temos uma UTI bem equipada, né? Ventiladores mecânicos, monitores multiparâmetros, né, que facilita bastante a vida nossa. Você chega lá, aciona uma tecla, ela já dá um registro de uma pressão, de uma frequência cardíaca, de uma saturação. Bombas de infusão. E bombas de infusão e tantas outras coisas que facilitam mesmo. Antigamente a gente via contando as gotinhas, né? E isso aí até para o tratamento do cliente é muito bom. Só que jamais devemos abrir mão da nossa sensibilidade de ser humano, né? Do toque, da percepção. Quando você for ferir uma pressão, olha primeiro para o paciente, não olha só para o monitor, né? E essa minha jornada, né, que eu acho legal, que eu continuo com o mesmo entusiasmo, né? Adoro essa palavra entusiasmo, né? Não é o sucesso que faz o entusiasmo, é o entusiasmo que faz o sucesso, né? Então a gente se entusiasta, é bom, é contagiante, você chega num ambiente de trabalho, você coloca para cima, né? Ou ensinando, ou rindo, ou abraçando quem está chegando, ou confabulando com o médico. Então isso é a nossa vida, é importante. A mensagem que eu gostaria de deixar é que a gente da enfermagem, mais especificamente o técnico, não se ganha muito dinheiro, né? A gente tem que fazer bico, tudo, né? Mas encontra valores que o dinheiro não compra. É verdade. Então eu agradeço ao Dr. Zé Celso e a vocês aí. Uma boa noite para vocês. Eu quero agradecer ao Gabriel essa oportunidade e agradecer a todos os técnicos de enfermagem, até por aquelas dicas fundamentais que eles dão para a gente, médicos. Doutor, olha aquele paciente, e aquilo ali é a vivência, está ali junto do paciente o tempo todo, que dá para perceber coisas que às vezes fogem à nossa percepção. Agradecer ao Gabriel, agradecer a TV Cidade, mais essa oportunidade. Esperamos no próximo programa estar trazendo aqui outros profissionais, outros assuntos, dentro do assunto saúde, dentro do assunto que nos move, e tentando inclusive desmistificar um pouco, tirar um pouco desse pânico que a televisão às vezes passa para as pessoas, né, com regrinhas, que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Até logo.